Se você sente que a sua mãe trata você de forma diferente como ela trata os irmãos, os amigos, né, o marido, né, como ela trata as pessoas ao redor, tem comportamentos que não bate com os comportamentos que ela tem com você, hoje eu quero te explicar o que que é isso. O nome disso é a sua lua no seu mapa astral. O lugar que você tem a sua lua revela muito o comportamento que a sua mãe tem com você. E é por isso que às vezes você percebe que é diferente como ela trata você e como ela trata as outras pessoas. Vamos falar das luas, a relação das luas com as mães? Eu sou Maria Paula, eu sou alquimista e aqui sempre trago conteúdo para transformar a sua vida. Então, se você não está inscrito, aproveita e se inscreva aqui, né? Vamos lá. Se você tem uma lua no seu mapa astral em Áries ou uma lua na casa 1, com certeza a sua mãe vai ser aquela pessoa que vai querer que você aprenda sempre a ser independente, corajoso, a se virar, a resolver as suas próprias coisas do seu jeito. Isso faz com que você cresça uma pessoa independente. Mas é claro que essa mãe também pode ser muito irritada, muito nervosa e também muito ansiosa. Se você tem uma lua na 2 ou em touro, a sua mãe vai querer se preocupar muito com o conforto. Ela pode ser aquela mãe que faz questão de uma boa comida, de uma boa cama, né? Ela vai ser aquela mãe que realmente vai fazer questão que você viva uma vida confortável. Ela pode até casar com uma pessoa de uma situação muito boa ou trabalhar bastante para que você vive uma situação confortável. O perigo é que essa mãe pode ser uma pessoa muito teimosa, né? E às vezes ela pode ser muito apegada. E aí você também, para poder crescer, evoluir, pode desenvolver também essas características e atrasar algumas coisas da sua vida por teimosia ou apego, né? Apego ao conforto, apego àquilo que você já está acostumado, não querer largar as coisas, né? Se você tem uma lua na 3 ou em Gêmeos, a sua mãe já vai ser aquela pessoa que vai querer trabalhar muito os estímulos mentais. Ela vai gostar muito de conversar com você, né? Te levar talvez para lugares onde você vai ser estimulado mentalmente, tipo assim, uma biblioteca, né? Ou às vezes ela vai ser aquela mãe que vai estar sempre viajando para lá e para cá, vai te dar muitos livros, vai te estimular que você faça cursos, curso de inglês, curso de espanhol, milhões de cursos, porque ela quer que você cresça uma pessoa o máximo, o melhor possível de intelectualidade. O perigo dessa lua é que às vezes você pode ter uma mãe que muda de ideia toda hora, né? E aí você também pode crescer com esse padrão, né? Ela pode às vezes falar que é uma coisa e 5 minutos depois ela falar que não quer. Aí cria essa bipolaridade, né, que é muito comum às vezes desse posicionamento. Se você tem uma lua na 4 em câncer, sua mãe vai ser muito protetora, muito acolhedora. Tudo que você fizer, ela vai querer ficar ali com você. Se você entrar para aula de direção, bobear, ela vai junto com você. Se você vai aprender a andar de bicicleta, ela vai querer ir junto com você, porque ela quer te proteger. Essa lua é maravilhosa, mas ela tem um lado um pouquinho perigoso que ela pode sufocar e super proteger, e isso atrapalhar a sua independência, a sua autonomia no futuro. Mas, por outro lado, ela também pode criar em você o sentimento de nutrição de mãe, né? Profundo. Se você tem uma lua na 5 ou uma lua em Leão, você vai ter uma mãe muito divertida, muito engraçada, muito brincalhona, que vai gostar de sair com você para se divertir. Vai ser aquela mãe, talvez, que vai ter aquele quarto cheio de brinquedos, cheio de telas, com música, desenho. Ela vai querer que você estimule o seu lado criativo, o seu lado artístico. De repente, você vai fazer balé, né? Ela vai te estimular a que você cante, que você dance, né? E ela vai querer que o ambiente ao seu redor seja o mais criativo. Mas essa mãe também pode ser, do seu lado negativo, uma mãe muito dramática, que quer sempre chamar atenção, né? E aí talvez você, quando crescer, também tem que tomar cuidado para você não repetir esse padrão, tá? A lua na casa 6 ou uma lua em virgem vai ser aquela mãe que realmente quer cuidar da sua saúde, né? Aquela mãe ali que se preocupa muito com a sua alimentação, com as suas rotinas, horário para tudo, horário de dormir, horário de acordar, vai estar sempre te levando para o médico para saber se é tudo certinho, os exames estão tudo certinho. Pode ser uma mãe um pouco rígida, pode ser uma mãe muito controladora, mas também pode ser uma mãe que vai te ensinar a dar valores às coisas da natureza, um banho de mar, um banho de cachoeira. Vai ser aquela mãe que talvez vai querer tratar você das formas mais naturais possíveis e você vai querer
seguir esses mesmos padrões dessa lua, né. Se você tem uma lua na casa 7 ou em Libra, você vai ter uma mãe que vai cuidar muito da sua aparência, né, aquela aparência elegante, você vai ser de repente um filho que sempre vai sair muito bonitinho. Qualquer lugar que você for, saiba que você vai parecer um príncipe ou uma princesa. Tudo com os mínimos detalhes, essa mãe vai ser muito caprichosa, essa mãe pode ser uma mãe muito delicada, muito doce, mas também tem um lado negativo, que é aquela mãe que às vezes é muito indecisa, né, ou às vezes aquela mãe que mostra uma face que está tudo bem lá fora para o mundo, mas às vezes dentro dela não está nada legal e você às vezes pode absorver aquela energia de viver apenas da fachada e da aparência. Se você tem uma lua na 7, ou quer ver, perdão, se você tem uma lua na 8 ou uma lua em escorpião, você vai ter uma mãe muito intensa. Talvez essa mãe já traga algumas questões aí da ancestralidade, algumas dores, alguns problemas de traição, de mortes, né? De problemas financeiros, e essa mãe realmente ela passa por uma dor emocional. Então é uma mãe que às vezes você pode achar que ela não está bem, mas essa mãe também, por essa dor emocional, ela te ensina muito a capacidade de você superar os seus desafios na vida. Então tem um lado bom de tudo isso, né? Se você tem uma lua na 9 ou em Sagitário, a sua mãe, com certeza, vai ser aquela mãe muito sábia, que gosta de tudo ligado à espiritualidade. É aquela mãe também que vai estimular a você fazer uma faculdade, a você também ir para o estrangeiro, a você buscar outras culturas. É aquela mãe que vai te estimular, ó, para o mundo. Isso é muito importante. O outro lado negativo dessa lua é que essa mãe pode ser uma mãe, às vezes, muito exagerada em tudo que ela acredita, ter crenças muito limitantes que podem atrapalhar o seu caminho, como também pode ser uma mãe que, às vezes, ela não tem o limite das coisas, né, então ela pode avançar os seus limites, isso pode ser prejudicial na sua vida, né. Se você tem uma lua na 10 ou em Capricórnio, você precisa de uma mãe que às vezes é uma mãe mais seca, mais assim, não te nutre muito, né, é uma mãe que talvez você tenha que dar o seu próprio amor, né, parece que você meio que se sente que a sua mãe não está ali, ela está e não está, né. É uma mãe que ela, talvez por alguma questão da vida, ou dela, ou seu, de algum karma que você traz, você precisa aprender a se amar, a se acolher, né. Parece que você tem que ser a sua própria mãe, né. A mãe está ali, mas você é a sua própria mãe. Parece que esse posicionamento é um posicionamento que é o único lugar onde a lua realmente parece que ela não tem mãe, mas o lindo desse posicionamento é que a pessoa constrói uma mãe dentro dela. Ela mesma se acolhe, ela mesma se ama, ela mesma cuida dela, porque talvez é isso que ela precisa aprender nessa existência, passar pelos desafios, se acolher, se amar, porque é para isso que ela tem essa lua, né. Assim ela faz sua ascensão profissional, assim ela ganha dinheiro, assim ela ganha maturidade, né. Então, às vezes, o não ter uma mãe muito amorosa é o melhor caminho. Uma lua na 11 ou uma lua em Capricórnio pode ser aquela mãe um pouco distante, mas é uma mãe muito ligada com o coletivo, uma mãe que às vezes vai estar focada mais nos grupos, nos ideais. Pode ser uma mãe bem aberta, né, com a mente muito aberta, né, que te dá espaço, que te dá liberdade para você fazer as suas coisas do seu jeito, mas às vezes não, você vai sentir um pouquinho de falta daquele calor de mãe, né. Ela pode ser uma mãe mais fria, mais isolada. Ela às vezes vai deixar você um pouquinho no canto, porque ela está cuidando de alguma ação comunitária, teve uma chuva, teve uma enchente, ela te deixa para cuidar disso. Mas é disso que você precisa, né? É para isso que você teve essa mãe, para você aprender que às vezes o cuidar do coletivo pode ser mais importante do que estar pensando no próprio umbigo, né? Concorda? Se você tem uma lua na 12 ou no signo de peixes, pode ser que você tenha aquela mãe muito sonhadora, né? Aquela mãe assim, mais desligada. Parece que ela está ali e não está, né? Parece que ela está olhando para você e não está olhando. Parece que ela está em outra dimensão e não está ali conectada com você.
Talvez você sinta que a sua mãe nem percebe você. Só que essa lua também tem uma proposta muito linda. Essa mãe, por mais que ela pareça essa pessoa desligada, desatenta das suas necessidades emocionais, no fundo, essa mãe também está querendo ensinar que você busque a vida espiritual, ou quem sabe a força do invisível para você se nutrir, né, das suas necessidades emocionais, né? Esse desligamento dessa mãe, essa mãe às vezes mais mística, né, que deixa de te dar atenção porque quer fazer o yoga, deixa de te dar atenção porque quer fazer uma meditação. Essa mãe, ela está te ensinando que existe uma nutrição muito maior do que a nutrição de mãe, que é a nutrição do mundo espiritual, a nutrição dos seus anjos, dos seus mentores espirituais. Por isso que você nasceu com uma lua na casa 12 ou uma lua em peixe. Gostaram do meu conteúdo? Então aproveita, comenta aqui onde está a sua lua, né? Deixa aqui nos comentários e aproveita, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.